Sejam todos bem-vindos. Hoje é a aula número 69, Cabelos 1, Careca Básica, 2026. Nós estamos no dia 11 de março de 2026. Então, tá. Deixa eu mostrar isso no livro. Cabelos. Tá aqui, ó. Careca básica ou scalpo em inglês. Tem um pouco de trança, será que dá tempo? Não sei. Vamos lá para a página 92. (88), 94, 92. É esta página que nós vamos estudar. Tá em inglês? Não tem problema. É real, você chegou bem na hora aí. Bom, papel. Revisão. Vamos à revisão, tá certo. Primeira coisa, nós fazemos uma oval para fazer o cabelo visto de lado. Mesmo assim vai ter um meio. Neste meio, vocês traçam uma linha. Se eu pegar essa distância e colocar aqui, eu tenho uma pessoa adulta, porque a metade é o mesmo tamanho do queixo. E aqui vai estar o queixo. E eu posso reduzir, se eu quiser. Aí eu deixo ele mais jovem. Eu vou reduzir. Tá aí. A orelha fica bem nesse meio aqui. Essa bola é a altura do nariz. E o nariz fica bem aqui, ó. Vou recuar um pouco, olha só. E aqui, olha. Não vou encostar naquela curva. Eu vou deixar meio reto, igual uma testa. E é uma testa, na verdade, né? E tá feito. E aqui é uma curva, indo um pouco para essa inclinação, que é a cervical. Tá, aqui é o queixo, claro, bem aqui. Se eu pego esse espaço daqui até aqui, divido em 3 partes, tem a parte 1, parte 2, é bem aqui que vai ter a boca. Ó o bigode, a boca, e agora eu faço uma curva, tipo uma letra D, se fosse do outro lado seria uma C, né? Esta curva... E vai para o queixo, vou deixar um pouquinho recuado. Olha que bonito que ficou com o queixo um pouco recuado. O queixo pode ser para frente? Pode. Mas eu quis fazer recuado. Agora ele se inclina nessa direção. E antes de chegar no meio, eu encontro um ponto e inclino novamente até chegar nessa curva. Porque é aqui que vai estar a orelha. Do queixo até o topo da cabeça, no meio, fica o olho. Bem aqui. Então, é bem aqui que está o olho. Ó que legal, deixei o olho meio fechado. Tá vendo? Isso daqui é assim, ó. Desse jeito. Aí, ó, eu fechei um pouco, entende? Fácil. E aqui está a sobrancelha. Uma sobrancelha bem simples. Porque a nossa importância, o que é importante para nós agora é o cabelo. E aí, vamos fazer a careca básica. Aqui está a testa. Eu escolho a altura. E essa altura sempre será desse personagem. Eu posso puxar isso daqui assim, para baixo, vindo para cá. Posso. Quer dizer que sempre vai ser assim? Não. Este é um tipo de careca básica. Tá aí. Vamos ver se eu acho um lápis de cor laranja. Achei. A careca básica é um elemento bem importante vocês definirem, porque isto faz parte do seu personagem. E essa parte laranja vai variar de pessoa para pessoa. Esse desenho é assim. Desse aqui, desse personagem. Agora, deixa eu fazer o fechamento do pescoço. E pronto. Ó a inclinação. Daqui vai ser o peitoral. Isso é uma linha de projeção. Isso aqui é vista de perfil. Podem procurar assim, cabeça de perfil. Mas também pode procurar side, só side, ou side view. Com W, assim. Agora vamos ver de frente. Nesse tamanho, com essa linha de projeção, até esse tamanho. Dessa vez não vai ser oval, vai ser bolinha. E o meio está aqui. Linha de simetria
E aqui está o queixo, que vai vir para cá e vai vir nessa direção. A mesa tem que estar bem limpa. Bom, bem no meio desta cabeça, daqui até aqui divido no meio. Muita atenção agora. Deixa um pequeno espaço aqui, deixa um pequeno espaço aqui, e daqui até aqui, eu vou dividir em 3 partes. Não tá 3 partes, tem que ser 3 partes iguais. Agora está. Tem que estar igual as 3 partes. Então, levanto aqui, vou nessa direção, desço, faço para baixo, coloco nessa direção, faço para baixo, e entendem? Faço de um lado, faço do outro, faço de um lado, corrijo, faço do outro. Não faz um olho inteiro, faz por partes. E aqui está. Ó, semicerrado o olho. Talvez esteja a mesma altura, talvez não. Isso é importante, a projeção tem que estar na mesma altura. Se errou, corrige. A orelha fica desta curva aqui, que é aqui que está o nariz. Então, eu levantei o nariz, então vai ter esse triângulozinho assim. Aí está o nariz. A careca básica está vindo para cá. Então, a careca básica está vindo para cima assim. Nesse caso, pode variar. E é importante vocês conhecerem a careca básica do personagem de vocês. Acho que eu errei essa altura aqui, tá? Errei mesmo. Porque muda a careca básica, muda o personagem. Muda a volta da cabeça, muda o personagem. É isso. Faço, ou divido aqui em 3 partes, em vez de fazer a projeção, ou faz a projeção, que é uma linha horizontal, e aqui está a boca. A orelha fica entre o nariz e o olho. Ó, posso fazer um parênteses ao contrário, e aqui está o pescoço. Trapézio, e está feito. Cadê o laranja? Está aí. Isso aqui que eu estou pintando, em inglês se chama scalp. Em português, a gente fala careca básica. Podia falar scalpo. E esse daqui é vista frontal. Vista frontal. Grave esse nome. Vai ser muito útil futuramente. Em inglês, front view. Combinado? Bom, vamos fazer um outro tipo. Ah, não. Quero ver de costas, tá? Vamos ver só de costas, só para encerrar. Aí, deixa eu chegar mais perto, que eu quero ver isso bem perto aqui, porque eu tenho que fazer exatamente igual esse desenho aqui, que está do lado, né? Exatamente igual. Vamos lá. Aqui. Feito! Tá aí. Agora, olha. Aqui está o movimento da orelha, igualzinho, mas aqui eu vou ligar desse jeito, assim. E aqui também. Oi, Zamitsu! E isso daqui, ó. Eu vou fazer esta ligação assim, ó. Esse vai vir para cima. Lembra que aqui tá a bolinha? Bem ali, ó. A bolinha. Espero que você tenha feito os estudos. A outra, ó. O pescoço está indo para cá, ó. Assim. E aqui está o queixo.
E a careca básica aqui, eu vou fazer com uma ponta assim. Desse jeito. Isso daqui a gente chama de vista posterior. Vista de trás, sabe? Vista das costas, mas é vista posterior. Em inglês fala back view. Ou back view. Opa, é com W, né? Zanitsu, desculpa, eu estava dando aula. Fiquei o dia todo fora. Dia todo não, à tarde. De manhã eu estava editando um livro. Aí eu não vi nada. Não, mentira. Eu dei uma parada para entrar num debate sobre beijinho. Se tem que ter cravo ou não. Foi bem legal. E aí tá a careca básica. Aí de ontem para hoje eu não vi nada. Só essas coisas. Mentira. Agora há pouco eu respondi a Sabrina, dizendo que eu não vou poder conversar com ela porque eu vou começar a aula agora. E comecei. Aí, ó. Isso aí. Cabelo 1, careca básica, 2026. Bom, existem várias carecas básicas. Vamos desenhar algumas. Bem rápido. A careca básica pode ser o scalp. É quando você raspa a cabeça, você vê daqui até aqui. Aqui vai estar o nariz, daqui eu divido em 3, aqui está a boca, a orelha entre o nariz e a boca. E a careca básica foi para cima, mas ela pode ir para baixo. Igual assim. Desse jeito. Ela pode ser assim. Linha de simetria, linha de centro, divide em 3 partes iguais. Aqui está o olho. O nariz fica na parte de baixo da voltinha. O olho fica entre o nariz e o olho, ou a orelha fica. Divide isso aqui em 3 partes. A parte de cima, na segunda parte, é a boca. E a careca básica pode ser assim. Faço a mesma coisa agora. Faço a bolinha, coloco aqui, faço o queixo, aí está, a linha de simetria para não me perder, eu devia ter feito antes. Aqui está a linha do meio, coloco 3 partes aqui, a parte do meio é a mesma que a parte do canto, para fazer o olho. Aqui fica o nariz, daqui aqui divido em 3 partes, aqui está a boca. A orelha está aqui. E ela pode ser ou reto, ou mais alto, assim. Com muita testa. E existem outras também. Então, há uma grande variação de carecas básicas. Certo? E é importante ver as formas gerais que se fazem nessas carecas, as linhas, para produzir o cabelo. É a primeira parte. Para fazer o cabelo, tem que saber como vai ser a careca básica do personagem que vocês vão desenhar. Vamos dar um exemplo? Ó, fazer um rosto. Oi, Vitória, Agroarte. Fazer um rosto virado. Bolinha. Um pouco maior. Bolinha. Inclinado assim. Linha de simetria inclinada. Ó, 3/4 virado para lá, olhando para baixo. Aqui o centro é essa distância. Repito, isso aqui seria adulto, vou deixar mais jovem. Deixei para cá. Se virou aqui, a orelha que ficava no canto vira para cá. A orelha fica, começa aqui e vai até o meio. Mas aonde é o meio? Aqui é o meio. Ó, tá inclinado ali, ó. Aqui é o meio, até aqui que vai a orelha. Então aqui está a cabeça. Zigomático, e aqui eu ligo ao queixo. Desta parte, eu puxo nessa direção e depois eu viro até aqui. A inclinação da cervical e pronto. Depois,
Como aqui está inclinado, a linha não vai ser horizontal. Vem para cá. E é bem aqui. Aqui, ó, deveria dividir em 3 partes, só que aqui fica menor, aqui fica um pouco maior. Isso aqui tem o mesmo tamanho que isso, mas parece que é menor porque está virando. E aqui fica o olho bem grandão. Daqui até aqui, ó, aqui está a bola, então o nariz vai estar aqui. O nosso nariz está bem aqui, ó. Daqui a aqui eu divido em 3 partes e aqui está a boca. Essa aula eu já repeti tanto, cara. Tanto, que isso aqui tem que estar gravado. E eu estou falando essas palavras para você, Zanitsu. Você tem que gravar isso daqui. Rafael XL também. Tem que gravar as proporções do rosto. E repetir até gravar as proporções do rosto. Visita as aulas no YouTube e veja as proporções. Até dominar, até fazer parte de você. Pronto. Podemos colocar o cabelo. Então, escolha a careca básica. Aí vai. Tanto faz, vou por franja. Pronto. Tá aí. Escolhi uma careca básica. Temporária. Vou deixar a boca mais falhada. Olha que legal. Daqui a aqui eu puxo para cá. Deixo fininho. E engrosso aqui. Ó, deixei falhado. Eu posso fazer uma linha assim. Eu posso deixar a linha mais suave. E é por isso que a gente não aperta o traço. Para ir pensando. Como fazer, né? Então tá. Eu vou aqui. Fazer uma divisão no cabelo desse lado. Não no centro, mais para o lado. E daqui eu vou puxar assim. É esse o treino. Oi, Jota! Vitória, já falei oi, né? Já. Então, é esse puxão, ó. Isso que eu vou tentar. Olha esse que ficou feio. Parece o bico de uma águia. Não. A curva tem que ser bonita. Assim, ó. Tem que parecer garra de tigre. Agora sim. Quero fazer isso aqui também, ó. Esse aqui. Então eu tenho que fazer para os dois lados. Isso aqui, isso daqui. E isso daqui também. Se estiver para o outro lado, ó. Esta, ela reflete esse daqui. Tem que fazer esses treinos. Tá vendo que aqui tá uma lombada, aqui tá uma lombada. Se continuar, você teria que fazer assim, ó. Porque ele tá aumentando. E esse treino, vocês vão fazer para muita coisa. Por isso que é importante voltar ao treino de linhas paralelas, retas, e aqueles treinos que eu falei que são iguais treinos de caligrafia. Os treinos de traço que a gente viu no início lá. Vale isso para você, Zenitsu. E para você, Rafael X. E para todos para que é necessário, que eu não citei o nome. Pronto para colocar o cabelo? Já treinamos? Já. Vou pegar um lápis mais grosso. Esse aqui. Ele é 6B, mais escuro. Acho que vai dar certo. Tá. Então eu vou fazer esse movimento aqui. Bem aqui. Respira. E faz. Pronto. É por isso que a gente treina, não é? De novo. De novo. De novo. Tá aí. Aqui. Eu acabei de puxar. Mas aqui é o centro. Tá vindo daqui, ó. Pegaram a ideia do puxão? Agora, fazer mais uma aqui. Porque aqui eu vou interromper tentando fazer isso daqui. Eu não consigo fazer a curva direito. Eu tenho duas alternativas. Uma, treinar esse movimento, certo? Ou virar a folha. Quando eu viro a folha, eu faço o movimento de curva. Fica fácil. Então, vamos pensar no resto, Zanetsu. Que bom que você aprendeu a fazer os olhos. Já é muito legal. Parabéns. Agora aqui, ó. Eu vou tentar fazer isso aqui, ó. E voltar. Estas coisas
que vão dar vida no desenho. Veja só. E aqui, eu vou fazer um corte. Prepare-se. Daqui a pouco eu vou falar sobre essas coisas, que é o corte, caimento e forma. Acho que é esses 3 termos. Não, amanhã eu vou falar disso. Ó, vamos fazer assim. Tipo o capacete do Darth Vader. Olha só, capacete arredondado. É isso aqui, ó. O S. Tá aqui, ó. O S. Acabei de aplicar aqui, ó. O S. Viu? Tem aquela coisa do S que eu falei da letra S no cabelo. Então, tá feito. Agora, posso fazer assim. Eu posso cortar reto e dizer que ela cortou retinho o cabelo. Desse jeito. Posso colocar aquele S aqui também, ó. Funcionou de novo. Me deu vontade de espirrar. Licença. Espirrei. Deve ter entrado uma partícula de pó no meu nariz. Pronto. Apago o esboço. Bendita borracha. Aí tá. Então, se você não treinar esta curva, olha, eu estou respeitando o espaço que eu falei, né? A área, tá vendo? Ó, eu não saio muito da área. Fica aqui dentro. Fazer reto aqui. Vou pintar com uma chura assim aqui, ó. E esse vai subir pra cá. Porque aqui eu fiz a divisão. Ó. Tá feito. Oi, prima! Como que você tá? Prima do Zenitsu. Vamos ver de novo? Vou mudar o rosto, ó. Fiz um rosto forte ali, né? Redondo. Presta atenção nisso, Zenitsu. Essa é pra você. Coloco inclinado para o outro lado agora, ó. Essa é a linha de simetria. Aqui ficou menor e aqui ficou bem maior. Significa que aqui vai estar a linha da orelha. A orelha é aqui para trás. J. Não. Sempre em grupo, aula. Máximo de 6 alunos presenciais. Agora, aqui está o queixo. Eu não vou conseguir fazer a aula porque eu tenho que fechar os livros agora e eu quero fechar outras coisas também. A aula online. Mas eu vou abrir. Cara, eu fiz isso aqui sem explicar, desculpe. Perdão. Ó, eu peguei a distância daqui até aqui, coloca aqui, aqui seria o queixo de um adulto. Mas eu reduzi um pouco, para deixar um pouco mais adolescente. Eu posso reduzir menos, um pouco menos assim, ó, aqui, ó. Ficou um pouco maior. Beleza. Aqui, ó, daqui até aqui, nessa linha inclinada, aqui é o centro. Então, veja, esta linha, ó, tá, a cruz ficou inclinada. É assim que está. Aqui é um olho, o olho no meio, que é o mesmo tamanho, e aqui fica menor. Só que aqui eu vou fazer o olho assim, ó. Desse lado, entende? Olha só. Pronto. Olhando para cá. E aqui? Aqui eu pego a mesma altura, sigo a linha para não me perder. Eu vou colocar o olho aqui, ó. Normal, desenho o olho normal. E tá aí o olho. Funcionou, né? Como eu disse, esse rosto vai ser diferente desse. Oi, Pato Donald. Vou seguir você para dar uma olhada. Pera aí. Fica até o final, tá? Davi Costa Dash. Não segui com a minha conta oficial, tá? Porque meu celular está sendo usado para eu dar aula. Queixo. Agora eu vou puxar reto. Olha só. Aqui eu puxei em S. O S que você comentou, Zanitsu. Aquele S que eu falei que é para treinar. Certo? Ó. Lombada. Aqui eu fiz reto até o zigomático, que é a maçã do rosto, né? Zigomático. Então, isso já deu diferença desse e deste.
Viu? Ó, o rosto já ficou diferente. A orelha fica nessa bola, nessa altura, ó, que é a altura do nariz. Tá aqui o nariz. Ó, o S de novo. O S é presente em tudo, né? Só que aqui é mais assim, né? Mais para fazer o nariz. Bem nessa parte, aqui está a orelha. Do olho até o nariz. Aqui eu divido em 3 partes. E aqui está a boca. Na parte de cima. Ó, simetria. De um lado a simetria menor, do outro lado a simetria maior. Aqui é o meio. Mas um pouquinho para cá do meio, eu vou fazer o lábio. Igual a gente aprendeu quando fizemos aula de lábio, né? Como que um esboço reto para de frente faz o personagem ficar olhando para o lado? Eu não consegui fazer um outro ângulo à cabeça. Depois que você explicou, desculpa. Qual o ângulo? Esse ângulo que eu estou fazendo é chamado 3/4. Esse ângulo é chamado frontal. 3/4. 3/4 view. Sei lá como fala 3/4 view. 3/4? Sei lá, view, tá? 3/4 view. Vista 3/4. Ou vista de perfil, vista frontal. Qual o ângulo? Three-quarter. Obrigado, Jota. Aí, tem que falar, ser específico na fala, para a gente entender. Bom, vou colocar isso aqui em cima. Esse já é um rosto mais feminino. O que muda no rosto feminino do rosto mais masculino? Eu deixei o menos queixo. Mas tem mulher com mais queixo. Eu deixei o lábio mais pronunciado. Mas tem mulher com menos lábio. Eu deixei o olho maior e eu coloquei mais escuro em cima. Mas tem mulher com menos cílio. E tem mulher que tem rosto de homem. Treina anatomia. Olha, o Rafael Ciseli falou, experimenta afinar o queixo. E aí está. Eu fiz o rosto, mesmo com o cabelo feminino, um rosto mais de moleque, porque eu deixei o queixo menor, não é? Lembra que eu fiz menor aqui? Nela eu não fiz menor, eu fiz quase adulto. Eu acho que até fiz adulto, vamos ver. Para ser adulto, a distância daqui até aqui, divido o meio, isso daqui, tem que ser o tamanho do queixo. E olha, eu fiz exatamente, quer dizer, um pouquinho menor só, quase um adulto. Ou um adulto menos formado no queixo. Boa noite para todo mundo. Pena que você vai sair, ó, eu vou esquecer. Porque eu ia ver no outro celular para ver o teu perfil. Beleza. Boa noite. Bom descanso. Vamos lá. Agora, eu faço o corte. Daqui o corte. Esse é o corte do cabelo. Arthur, sendo ajudado pelo nosso amigo Rafael X, que sabe das coisas. Ó, fez um capacete. Tá vendo? Ó, é o mesmo corte que eu fiz reto, eu fiz aqui agora. E agora? Olha o puxão. Viu? O S. Eu acho que eu vou fazer esse cabelo um pouquinho mais pra cá. Vai ficar legal. Tento fazer o mesmo movimento. Pronto. Isso é difícil. Percebe que eu aumentei aqui, eu diminuí aqui? Isso é ruim. Ó, eu pinto para tentar corrigir e faço uma linha de força. Funcionou. Complicado, né? Se eu faço Ctrl Z, faço traço, Ctrl Z, faço traço, Ctrl Z. Pego isso daqui, seleciono, copio, desloco para a esquerda e inclino um pouco. Mais fácil. Mas eu não estou no computador. A mão de livre é muito mais hard. É muito mais difícil. Ó. Posso fazer assim. Tentar fazer um traço cabeludo. Fazendo cabelo, então tá legal. Traço cabeludo, cabelo. Vendo? Agora eu apago. E olha um truque. Eu posso fazer uma sombra aqui, puxando no mesmo sentido do cabelo.
E aí tem mecha. Mecha 1, mecha 2, mecha 3. Pescoço, ombro e do outro lado. Podia fazer assim, né? Ó, põe aqui, puxa, 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 puxa. E o resto é só uma machura, já resolve. Tá feito. E aqui. Aqui que é aquele mesmo lance deste. Copiloto, como é que você tá, meu amigo? Deixa eu ver que horas são, 20h33. Não vai dar tempo de mostrar corpo, mas já tá gravado. Tem várias aulas de corpo, certo? Ó, tá gravado no YouTube, entra no meu perfil e você vai ver. Começa aqui, ó. Eu fiz o corpo aqui no dia 24 de janeiro, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Foi na aula 23, até a aula Corpos em Movimento. Até aqui, ó. Aula 55. Eu dei 55 menos 23. Que dá... Nossa, dá um monte de aula, dá 22 aulas. Eu dei 22 aulas de corpo. Não vai dar tempo de falar agora de corpo, agora é aula de cabelo. Mas dá uma olhada, já tá gravado lá no YouTube. Ó, Rafael XL. A aula de pessoas musculosas. Dá uma olhada, a numeração ali, ó. Ah, você vai ver, eu sempre mostro isso aí. E eu deixei estampado essa caneta. Nunca deixe estampada a caneta. E eu perdi a tampa. Nunca perca a tampa. Achei. Tá aqui. Eu mostro uma maneira bem simples de fazer. Se der tempo, eu até mostro aqui. Se ficar até o final. Aí eu fico falando, copiloto, você tá aí? Copiloto? Copiloto? Você tá aí? Aí não tá, eu não dou. Mas se tiver aí no final, eu até mostro. Mas vamos ver. Próxima. Bom. Quero ver o que eu mostro. Tá. A pessoa falou que não consegue fazer cabeça feminina, né? Com ação, pulando, caindo, abraçando, lutando. 2 corpos. Tá aqui. Cabeça. 3/4. Tá aqui. Esta distância. Coloca a mesma distância aqui se quiser fazer uma pessoa adulta. Faça a bolinha do queixo. E esse queixo pode variar de pessoa para pessoa. Vamos fazer um queixo maior dessa vez? Aumentei o queixo. Vamos ver se dá certo. Bem aqui, nesta linha, ó, na parte de baixo da bolinha, é o nariz. O nariz fica bem aqui. Bem no meio, daqui até aqui, fica o olho, viu? Sempre repito, 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 repito informação. A aula da cabeça é antes do corpo. Ó, cabeças inclinadas, cilindros, olhos mangás, olhos, orelhas, é antes. Então você tem cabeça lumes. Começa aqui, ó, proporção de rosto, no dia aula 6. Da aula 6 até começar o corpo. Estou fazendo uma revisão de cabeça aqui. Ó, entre o nariz e o olho, o zigomático. O zigomático. O olho está aqui, é claro. Isso é forma, tá? Estou fazendo rápido. E aqui está o queixo, ó, o queixo que eu coloquei. Ah, tadinho, eu tô com uma aluna que tá fazendo faculdade e tá desesperada porque ela acha que é muito conteúdo. Bom, faculdade é muito conteúdo. Faculdade é tipo, você vive uma vida intensa, né? Então, daqui até aqui, divido em 3 partes. Na terceira parte, bota a boca. Pode deixar um pouco menor? Pode. E os trabalhos eu achei complicado, mas é justamente por isso que é o trabalho. Ela está falando comigo, eu estou respondendo para vocês. Eu tenho que responder ela. Mas não agora. Agora estou dando aula. E aí eu acabei desanimando. Ela vai desanimar em qualquer curso, meu. É tudo assim. Ó, aqui está a inclinação até aqui, da altura do nariz. Vocês têm a orelha. Viu? Eu fiz queixo grande e fiz um rosto feminino. Não é legal? Então,
Aquela ideia de queixo um pouco menor para fazer rosto feminino, eu fiz aqui, ó, fiz mais reto e fiz mais assim. Tá, então o que faz o rosto feminino? Eu acredito que são os adereços. Você pode tornar um rosto feminino masculino para os adereços, tipo, deixa menos cílios, faz a boca com menos lábio, coisas assim. Tá, eu vou fazer aqui assim, ó. Vou usar essa careca básica. Então, é essa pessoa aqui. Tá aí. Viu que eu deixei um queixão grande nela? Certo. E agora? Eu vou puxar assim, ó. Olha o puxão. Resultado, tudo é puxão. Tudo. A forma da cabeça, vou deixar assim. Viu? Eu, antes de começar a fazer o cabelo, cílios, queixo, talvez ajude. Tem mulheres que têm rosto mais masculino e tem homens que têm rosto mais feminino. Então, tem drag queens que passam por uma mulher facilmente. E tem mulheres que se vestirem de homem, passa por homem facilmente. Ó, o puxão, 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 puxão. Nós vamos treinar mais isso a aula que vem. Vai ser sobre isso daí. Hoje era só sobre careca básica, mas eu extrapolei. São 20h39. Copiloto, você tá aqui? Olha lá. Como eu sempre falei para você, né, Zenitsu? Ó, com o puxão, o cabelo tá pronto. Copiloto, você tá aí? Eu falei pro copiloto que ia perguntar se ele tá aqui, daí eu vou mostrar o corpo de forma rápida. Fala só assim, tô. Nick Art, boa noite. Copiloto? A gente quer ajudar. Mas as pessoas somem. Oi, Maria, tudo bem, Maria Isabela? Eu tô bem. Cara, você tá morto. Porque o braço, vai pra cima, vai pra baixo, vai pra cima, vai pra baixo, depois tem o teto, sei lá se pintou o teto, depois tem a limpeza. Não tá? Beleza. Cabelo de perfil. Vou colocar essa moça com cabelo de perfil. Aí vai. Lateral. Tô com esperança que o piloto fala. Tô aqui. Bocas? Bom, a aula de hoje é cabelos. Então eu vou deixar maior. Deixar bem grandão. E fazer 3/4 para fazer boca. E a gente vai fazer o último desenho assim, mostrando a boca. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, virado assim. Igual esse daqui. A gente tá com uma fase 3/4 aqui. Bom, aqui é a distância que eu no meio dessa bola. Se eu colocar essa distância aqui, eu tenho uma pessoa adulta. Aqui está o queixo. Agora, eu deixo o queixo um pouco menor agora. Fiz uma bolinha menor. Bem aqui, ó, na parte do nariz, um pouquinho para cima, ó, da final dessa bola, eu faço 2 bolotas assim. O nome disso daqui é zigomático. E isso me ajuda a fazer isso aqui, ó. Deixei mais arredondado, ó. Esse eu fiz em S, esse eu fiz reto e esse eu fiz arredondado. Isso dá uma pequena variação de rostos. Daqui até aqui, divido no meio. É bem aqui que vai ficar o olho. Olho 1, olho 2. Vou fazer com traço mais reto. Ó, traço reto. O que eu faço de um lado, faço do outro. Como eu disse, no final dessa bola é o nariz. Então o nariz está aqui. Posso colocar um pouco mais para baixo? Posso. Vou usar o recurso da bolinha. Pronto. Ó, o S funcionou. Tá aí o S. Bem no meio dessas boas bolinhas, faço o ganchinho. Tá aí o nariz. E do outro lado, faço o remate. Daqui até aqui, divido em 3 partes. 3 partes. Certo, Maria Isabela? Maria Isabela. É bonito o nome. Nesta parte, vou deixar até um pouco mais para baixo, porque fazer igualzinho, ó. Linha de simetria, tá? Fiz 2 traços assim.
Um inclinado, inclinado. Desse jeito. E aqui, olha, eu faço uma curva, não muito curva, assim, ó, tipo esse aqui. Assim. Só que esse lado eu vou deixar menor e esse lado maior, porque tá aqui virando o rosto. Se eu quiser fazer sorrindo, eu faço assim, ó. Se eu quiser abrir o sorriso, a partir disso eu faço assim, ó. Agora, esse é o lábio e esse é o lábio. E agora que é o truque. Se estivesse de frente, ficaria bem aqui, mas não está de frente, está de lado. Então eu faço nessa direção. É bem aqui que eu vou fazer a curva. Assim, ó. É tipo um cilindro, entende? Por isso, olha, essa curva está aqui. Então, esta curva vem para cá. Isso muda tudo, olha. A curva está aqui e eu coloco ela mais para cá. Indo para o lado, porque está em 3/4. Esse é o truque. Fechou? Fechou? E aqui, olha, você pode até chegar aqui. Mas o ideal é você fazer só aqui e aqui fica a cor da pele. Aí você pinta um cinza, porque normalmente a luz é de baixo para cima para baixo. Se for de baixo para cima, é mais escuro aqui e mais claro aqui. E aqui você pinta em degradê. Assim. E aqui, ó, você pinta em degradê. Assim. O ideal é você fazer pintar desse jeito, ó. Nesse sentido. Tentando fazer um degradê subindo desse jeito. Aqui, a linha vai ser mais forte, porque é o encontro das duas bocas. Ó, posso fazer um sorrisinho grego aqui. E aí tá. Agora vamos ao cabelo, só para encerrar essa aula. Eu vou fazer o corte do cabelo bem aqui, ó. O corte não, o penteado. Aqui que vai dividir, de nada. Aqui, ó. Eu tenho todas as aulas de boca já dadas, tá? Vai lá no YouTube que você vai ver. É esse careca básico que eu vou fazer. É essa daqui. Vem pra cá. Acho que vou fazer um cavanhaque. Cavanhaque que chama? Não, é um... Costeleta, isto. Mesmo sendo mulher, pode ter costeleta. A orelha vai entre o olho, ó, começa do olho e vai até a altura do nariz. E aqui, ó, aquele corte esperto, ó, fiz mais redondo. E aqui eu vou deixar mais redondo também. Pronto, ó, ficou um rosto mais arredondado. Menos magro. Podia deixar mais magro, podia deixar menos magro, podia fazer com mais saliência no zigomático amassando o rosto. E outras formas também. Tá, esse cabelo, eu vou fazer o corte aqui, igual este. Uma sobrancelha diferente. Ó, ficou um rosto masculino. Mesmo sendo feminino. Mas um masculino bonito ou um feminino bonito. É unissex. E aí está. Ó. Fiz o volume do cabelo. E aqui que eu vou fazer o corte. Tá feito. Agora o puxão. Veja como vai mudar tudo agora. Prepare-se. Esse aqui, ó, é o único penteado. Então ele está puxando para lá. Não posso puxar dessa linha. Passar dessa linha. Eu tento fazer sem passar dessa linha. Ó. Pensando que está fazendo um movimento assim, ó. Sem passar dessa linha. Funciona, né? Ó como ficou legal. Posso fazer um S também. Vamos dizer o cabelo dela ondulado. O cabelo rebelde, tem redemoinhos. Difícil de cortar. Quando se faz cabelo, tem que pensar igual o cabeleireiro. Pronto. E tá feito. Esta foi a aula de hoje. Amanhã, vamos continuar cabelos. Amanhã, nós vamos trabalhar com cabelo crespo e ondulado. Viu como fiz só liso aqui, né? Então amanhã, cabelo 2. Cabelo crespo e ondulado. Eu vou deixar mais claro essa história de caimento, corte e forma, tá? Isto. Caimento, corte e... eu esqueci. Amanhã eu vou lembrar. Aí a gente vai fazer cacheado e eu vou mostrar algumas coisas como o uso do S. Amanhã, esse S aqui, a gente vai trabalhar bastante. Então, até a aula da manhã. Hoje foi a aula número 69.
Muito obrigado a todos que me acompanharam e me curtiram. E se mandou presente, quem me mandou presente eu não percebi porque eu estava atento no desenho aqui. Muito obrigado. Valeu todos vocês. Até, Elô. Amanhã, Maria Isabela. Amanhã eu vou ensinar cabelos crespos e ondulados. Então amanhã que eu vou ensinar cachos, tá? Não muito, porque a gente vai ensinar depois de amanhã também. A aula de cabelos vai ser bastante, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser 5 aulas. Hoje foi a primeira. Então vai ter muito cabelo cacheado que a gente vai ver. Então tá. Até mais. Muito obrigado a todos que me acompanharam. Fui!